Olá pessoal, boa noite. Vamos nos assentando aqui. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma live super especial com a doutora Giovana, falando sobre displasia do desenvolvimento do quadril e a ultrassonografia. Oi, Giovana, tudo Oi, bom? Nordon. Boa Deixa eu noite, tudo bem? baixar um pouquinho aqui mais, para ficar mais certinho. Aí. Última vez eu fiz uma live de ficar assim a live inteira, porque eu tinha ajustado errado, sabe? Aham. Então, eu Aí testei antes de você me chamar aqui. então eu testei, mas sabe quando ele desconfigura? Uhum. Toda vez. Mas tudo bem. Então, eu estava falando, pessoal, uma live super especial hoje para a gente falar sobre displasia do quadril e ultrassonografia, um monte de coisa legal. Eu já fiz uma listinha de perguntas, coloquei algumas perguntas que o pessoal me mandou. Então, a ideia é fazer um Certo, negócio mais direcionado mesmo, porque senão a gente vai ficar maluco com a quantidade de perguntas. certo. Mas os comentários vão continuar ativados, tá? Então a gente vai vendo Tá. aqui, vou deixar aberto aqui e eu vou dando uma olhadinha. Nesse meio tempo, eu vou fazendo as perguntas e você vai esclarecendo a gente aqui com todo o seu conhecimento. Então, vamos. Podemos, estou à Vamos lá, então. disposição. O pessoal que me Obrigada aí pelo segue, convite, porque eu sou apaixonada por displasia do quadril, quadril infantil. É uma paixão. Quando eu conheci o ultrassom, eu conheci o quadril e me apaixonei e estudo isso até hoje há 20 anos. E é um prazer estar aqui falando na live. Espero ajudar muito ao pessoal, as dúvidas, o que eles quiserem saber, para a gente e pegue. isso aí, que legal. A ideia surgiu justamente porque tem você que faz todos os meus ultrassons, eu sei que peço especificamente fazer com você. E os meus pacientes têm um monte de dúvida, os seguidores também, algumas vezes nem não fazem acompanhamento comigo, tem algumas são de outro estado, outro país, e tem as dúvidas e me mandam, então, uma oportunidade muito grande da gente responder boa parte delas. Acho que todas não vai dar, mas boa parte delas dá. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu marquei aqui pra gente é se existe alguma outra forma de você avaliar o ultrassom que não seja o método de grafo. E todo mundo sabe, a gente sempre fala grafo, classificação do grafo e tudo mais. E aí surge aquela dúvida se tem alguma outra coisa melhor, pior, igual ou alternativa. Então, tem outros métodos ultrassonográficos para dar o diagnóstico de displasia. Então, o GRAF é o que é mais aceito, né, no mundo inteiro, como sendo o padrão referência, na verdade. A gente não chama de padrão ouro porque não tem nada para comparar com ele para saber se é o melhor ou não. Então, ele é considerado o padrão referência. Mas tem o método de Hark, que também é um método muito aceito e muito feito, que ele é um método dinâmico, diferente do método de Graf, que é um método estático. A crítica em relação a isso são os quadris displásicos com a displasia mais grave, que se você faz um exame dinâmico, você pode inverter o labrum, se, dependendo de como esteja o quadril, ou levar um estresse desnecessário para esse quadril. No método de Graf também, ele sugere, desde o trabalho original dele, ele sugere que seja feito também um exame dinâmico, né, para a gente avaliar o quadril. Então, mas ponderado, dependendo da anatomia, de como esteja esse labrum, de como esteja essa anatomia do quadril. Existe o método de Morin, que também é um método estático, que a gente vê a porcentagem de cabeça do fêmur que tem na cavidade acetabular. Tem a distância pubofemoral, que os colegas até aqui de Ribeirão Preto publicam um trabalho comparando com o método de Graf. A distância pubofemoral, a gente faz o corte, praticamente o mesmo corte do Graf, e que você vê o pubis e a cabeça do fêmur e você mede a distância entre um e outro. Esse método, na verdade, foi estudado na intenção de que fosse um método mais fácil. Aliás, desde a publicação do Hark também, que é um método muito utilizado, foi publicado procurando um método mais fácil do que o método de Graf para diagnosticar a displasia, para que fosse feito por médicos menos experientes e não corresse o risco de deixar passar a displasia. Então, esse da distância pubofemoral também já foi estudado, que é uma coisa simples também de fazer, mas nenhum deles tem a acurácia, a sensibilidade que tem no método de Graf. Então, quando a gente faz um trabalho comparando os métodos, a gente vê que a assertividade do método de Graf, quando é feito por um médico experiente, é muito maior, né, 100%,
e a gente não encontra a mesma coisa nos outros métodos. Nós estamos até fazendo agora uma revisão sistemática, fazendo exatamente isso, uma comparação do método de gráfico com os outros métodos ultrassonográficos. Legal, muito bom. Essa distância público-femoral, acho que eu tinha lido alguma vez quando eu fiz uma revisão para escrever um capítulo do nosso livro do HC. Mas eu realmente nunca tinha visto sendo usada. Eu Então, faço essa medida, eu faço nos meus exames. Eu sempre faço. Eu faço a distância público-femoral em todos os meus exames, junto com o método de Graf. uhum. E o hack no final, então, é sempre dinâmico e o graph é um dinâmico opcional. O dinâmico é as manobras que você faz para tirar o quadril do lugar. Exatamente, exatamente. As manobras, tanto no hack também, tem a manobra que você coloca o quadril no lugar e a manobra que você tira o quadril do lugar. Que são os dois testes que vocês fazem, né? O Ortolani e o Barlow. Uhum. Então, na verdade, são essas as manobras, basicamente, no hack. E aí você modifica a posição do joelho com o quadril para você enxergar a relação da cabeça do fêmur no acetábulo. Legal, muito bom. É uma dúvida que o pessoal tinha, até eu tinha também, porque eu só conhecia o gráfico. Uhum. Eu vi citado uma vez ou outra esse hack. Bom, É que o graph realmente é o mais aceito no mundo inteiro. É o que é considerado padrão referência. Então, é o que é mais aceito e conhecido mesmo. eles mandaram uma outra pergunta aqui, que é o quanto o aparelho de ultrassom pode influenciar a imagem. Isso, pacientes meus já perguntaram mesmo, mas tem algum laboratório? Eu falei, não, tem a especialista. Mas para especialista com relação ao laboratório, acredito que ela só vai fazer em algum lugar onde tem uma boa... o laboratório tem um bom aparelho, né? Porque a definição dele deve atrapalhar um pouquinho, não? Então, o aparelho realmente interfere um pouco, porque eu costumo falar que o médico bom no aparelho ruim, ele apanha para fazer um bom diagnóstico, para fazer uma boa imagem, porque, na verdade, quando eu falo com os residentes, eu sempre peço que eles registrem a imagem de uma forma que convença ao médico que aquele laudo está certo. Né? Então, hoje, graças a Deus, muitos ortopedistas têm acesso à imagem do ultrassom e eles sabem reconhecer se o exame foi bem feito ou não. Então, eu falo sempre para os residentes que registrem o exame, mostrando ao médico que o exame está adequado com o laudo, né? Que uma coisa está coerente com a outra. Então, o aparelho tem uma interferência, mas uma interferência pequena. Mas um médico ruim no aparelho bom, ele vê muito melhor o quadril do que um médico bom no aparelho ruim. Isso. É igual o radiologista laudando ressonância, né? A mesma coisa. É que a É. ressonância tem uma diferença impressionante de qualidade de um aparelho para outro, né? E o aparelho ele tem um tempo de vida que a gente percebe quando você está trabalhando naquele aparelho há muito tempo, a qualidade da imagem já fica muito comprometida. E você já sabe, eu já dei o tempo de vida desse aparelho. Né? Mas tem interferência sim. Legal, muito bom. Bom, vamos lá. Agora, essa dúvida aqui é uma dúvida que o pessoal faz, se perguntam demais, né? Que é do... E até eu até sei que são pacientes seus, porque ele já vem com uma descrição clássica sua, que é do pulvinar espessado e do pulvinar evidente. Uhum. Então, a pergunta é basicamente isso. O que eles significam, o espessado e o evidente, e o que fazer com eles? Então, na verdade, o pulvinar é uma gordurinha, né, que fica entre a cabeça do fêmur e a cavidade acetabular. Todo mundo tem essa gordura, todo bebê tem essa gordura. É considerado normal até 3 milímetros. Então, até 3 milímetros é uma medida que a gente considera normal pulvinar. Se esse pulvinar está entre 3 e 3,5, que é aquele no limite superior do normal, eu considero que ele está evidente. Se ele está acima de 3,5, eu considero que ele está espessado. O que é esse pulvinar? O que fazer, na verdade, aí é uma conduta do ortopedista, né? Eu só digo que tem vocês o que fazer, na verdade. Mas eu sempre faço referência, porque como a gordura, apesar de ser uma coisinha mole, eu já discuti isso com outros colegas radiologistas, eles acham que ele não faz esse efeito de massa para empurrar a cabeça do fêmur em relação ao acetábulo. Então, que não teria nenhuma importância. Mas eu sempre descrevo que quando vocês têm um quadril muito displásico, algumas vezes que vocês precisam operar, vocês inclusive precisam curetar essa gordurinha, né, para que acomode a cabeça do fêmur melhor no acetábulo. Então eu sempre falo para vocês se o pulvinar está espessado ou evidente. Agora, o que fazer diante de um pulvinar espessado ou evidente, só o ortopedista. É assim, na cirurgia a gente vê mesmo uma gordurinha lá no fundo do acetábulo, a gente realmente tira ela, porque ela é uma das coisas que atrapalham, né? Tem várias coisas que ficam no meio do caminho quando a gente está operando. E essa é só uma das 6 que a gente cita.
Bom, o que a gente tem feito com relação ao espessado, basicamente eu tenho segurado um pouquinho mais o Pavlik. Então, quando você manda, por exemplo, um B com pulvinar espessado, eu geralmente já tiraria o Pavlik, mas como tem o espessado, a gente tem essa ideia de que talvez atrapalhe e tudo mais, eu tenho mantido ele um pouco até a gente ter uma definição melhor. Até o Uhum. pulvinar deixar de ser espessado, né? E o quadril evoluir e amadurecer mais. Então é isso que eu tenho feito. Que bom. Vamos lá. Bom, a gente até comentou manobras de instabilidade, né? Você já explicou, mas. Essa manobra de instabilidade, Nordon, na verdade, desde o trabalho original do Graf, ele já sugeriu que fosse feito, né? Então, ele sugere que seja feito acima do 2C. Quando que eu faço em crianças que têm um quadril melhor do que 2C? Às vezes a criança tentando se mexer na mão da mãe, eu percebo que esse quadril está instável, que esse quadril está mexendo, movimentando bastante. E muitas vezes vocês recebem até um exame, por exemplo, eu já ouvi de colegas, Giovana, você deu que um quadril está 2D e eu coloquei o suspensório, em 15 dias o quadril estava bom. Será que esse quadril precisava mesmo de um suspensório? Então, isso a gente não consegue julgar. O que a gente não sabe também é que se essa criança não usasse o suspensório, será que ficaria boa? Né? Então, o que é isso? Isso é exatamente essas crianças que têm essa instabilidade muito grande e que quando a mãe, só dela segurar o joelho do bebê, ela já força um pouco o quadril para fora, né? Como se fosse um Barlow, porque ela coloca o joelho para dentro e o quadril para fora. E daí a gente vê essa instabilidade e vê muitas vezes o quadril 2A e 2D. Eu sempre coloco as duas imagens para o ortopedista. Quando eu faço o mesmo quadril e que eu encontro 2A e encontro 2D, eu mando as duas fotos para vocês e laudo como um quadril 2D. Porque Uhum. se isso for um 2A com uma instabilidade importante, se ele não tiver atenção com esse quadril, a gente pode perder essa criança, né? Essa criança pode, no futuro, ter uma displasia, porque a gente sabe que a displasia é do desenvolvimento do quadril. Então, a cada momento do desenvolvimento, esse quadril pode piorar, esse quadril pode melhorar, esse quadril pode apresentar alguma coisa, alguma consequência dessa displasia. Né? Então, eu acho muito importante que tenha muito zelo e muito cuidado com a criança que apresenta instabilidade, apesar de que nós sabemos que a maioria dessa instabilidade, ela se resolve também. Da mesma forma que existem quadris displásicos que resolvem espontaneamente, que ficam bons sem o tratamento, essa instabilidade, ela também se resolve, né? Na maioria das vezes. Ela estabiliza depois e fica tudo bem. E é isso que a gente quer. A gente quer que essas crianças estabilizem, que fique tudo bem, né? Que essas displasias evoluam espontaneamente. E que, graças a Deus, acontece, né? Porque você sabe melhor do que eu, que você está do outro lado, de exames que vocês recebem com o diagnóstico errado e que, felizmente, quando a gente olha o ultrassom, a gente fala, nossa, esse quadril estava muito feio, mas que evoluiu de alguma forma, né, espontaneamente. Então, a gente quer que isso aconteça, mas eu não posso negligenciar com a criança. Se a criança tem uma estabilidade importante e tem um quadril que eu faço uma imagem da 2A e faço outra imagem da 2D, eu coloco que ele é 2D e mando as duas imagens para vocês decidirem o que fazer. Isso. No final, o que eu acabo fazendo, né? Como tem a frouxidão, tem lugar que você vai ver que fala, a frouxidão em 3 a 4 semanas se resolve. Então, no geral, o que a gente tem feito aqueles mais, um 2A, 2A, você tá lá em dúvida, tal, fez muito antes, 3 a 4 semanas, a gente fala para repetir com um mês, que passou essa fase de mais frouxidão. Mas se for ver em textos mais antigos, ele vai falar, você 6 a 8 semanas pode se resolver a instabilidade e tudo mais. Mas eu fico com o coração na mão de pegar um exame, que você falou, 2D, bebê com um mês de vida, que a frouxidão mais intensa já passou, e E falar, que não, você não, sabe que vamos. foi feito adequadamente, né? Porque um exame que Exatamente. você consegue confiar, você tem que realmente pensar, né? E foi um exame bem feito, e falar, puxa, eu vou segurar mais um mês, aí daqui um mês, sei lá, de repente, em vez de melhorar, ele piorou, virou um 3A, um 3B, alguma coisa assim. Aí eu falo, puxa vida, e aquele mês que a gente perdeu, que já podia estar na metade, quase no fim do tratamento, né? Então, no Uhum. final, tendo passado esse primeiro mêsinho aí, eu já trato mesmo, ele estando alterado, eu já trato. Eu Eu não tenho tenho tanta alguns coragem assim, não. casos eu tenho alguns casos, uma criança que era um B com essa instabilidade, então um B na verdade é um quadril em forma de transição, que já é praticamente um quadril normal, e tinha essa instabilidade e a médica ficou tranquila e depois de 7 meses a criança, não, foi feito um ultrassom em outro lugar, não sei,
com outra pessoa e que deu que o quadril era um A e não fez atenção nem para a instabilidade nem para o pulvinar. Então a médica achou que tinha corrigido tudo que eu tinha falado no exame anterior e ficou tranquila e pediu controle com 7 meses, como vocês costumam fazer. E quando veio essa criança com 7 meses, tem um quadril tá subluxado. Então, e era um quadril B. Então você pergunta, precisava fazer alguma coisa com essa criança? Talvez não, mas pelo menos uma atenção, como você fala, né? Um mês depois repetir esse exame, talvez, né? Para ver se o Isso. quadril piorou, então vamos intervir agora enquanto a criança é pequenininha e ver o que é que faz. Eu sou bem, os meus pacientes sabem que eu sou bem chato com relação ao retorno, bem chato mesmo. E eu fico em cima até os 6 meses. Eu sou bem penteiro de ficar vendo, ter certeza que a gente não tá comendo bola, né? Como eu sempre falo. E o pessoal da displasia do quadril mandou aqui a pergunta. Eu acho que vale a gente responder especificamente essa, porque às vezes o pessoal fica meio perdido. Que era perguntando sobre a classificação de GRAF. Então, só para a gente falar rapidamente, o 1 seria, para nós ortopedistas, o 1 é normal, o 1 eu não preciso tratar, com essas ressalvas que a gente acabou de falar. O 2B em diante são quadris que a gente precisa tratar, são quadris alterados. E o 2A é aquele quadril imaturo, que a gente tem o 2A mais e o 2A menos que a gente vai falar. Lembrando que o 2B é só a partir de 3 meses, então antes disso, né, antes dos 3 meses, ou ele é um 2A ou ele é alguma outra coisa pior, essa é a ideia. Então, já que a gente está dentro dessa, deixa eu até ver qual que era a pergunta, olha lá, era a próxima. Como definir o 2A mais e o 2A menos, né? E a outra era qual a diferença de um A e um B. Então, a diferença de um A e um B anatomicamente, o que é que quer dizer esse quadril? Na verdade, um A a gente chama de quadril maduro, um B, quadril em forma de transição. Quando a criança nasceu com esse quadril 1B, eu costumo falar que é praticamente um quadril normal, que ele estava amadurecendo e nasceu um pouquinho antes, né? Uma criança que estava em tratamento de displasia e que ele tem um quadril 1B, eu já olho de outra forma. Ele é um quadril que está tentando se organizar para ficar normal, que ele ainda não está, né? Então, o que isso significa anatomicamente falando? Que o quadril A, ele tem um ângulo do rebordo ósseo, que é o rebordo do acetábulo, que segura a cabeça do fêmur, a quantidade que tem de osso, para segurar essa cabeça do fêmur quando a criança começar a engatinhar, caminhar, correr, pular. Então, ele tem uma coisa angulada e ele tem mais cabeça do fêmur para dentro da cavidade acetabular do que para fora. O quadril B, ele tem um rebordo arredondado. O que isso pode ser no futuro? Nós ainda não sabemos, né? Porque o rebordo não está angulado, ele não está suficiente assim para segurar bonito esse osso. Quando essa criança começar a correr, pular e brincar. Nos Estados Unidos agora eles estão fazendo, não me lembro agora se é Stanford, acho que é Stanford, estão fazendo um trabalho falando da displasia do adolescente. Esse trabalho ainda não foi publicado, mas eles estão chegando à conclusão, ou que eles estão achando, que essa displasia do adolescente são esses quadris 2A que não foram tratados, né? Nós só vamos saber quando eles publicarem, né? Porque ainda está em andamento. Então, que é esses 2A que não foram tratados, ou esses que a gente já estava em tratamento, você tirou o suspensório, a criança já ficou, né, na vida normal e ainda não estava 100%, né? Não estava 100% bom para poder já ter uma vida normal para se tirar o suspensório, mas é uma conduta que você sabe melhor que eu, como ortopedista, não existe um protocolo definido, né? Os americanos fazem de um jeito, os Exato. europeus de outro, tem países na Europa que fazem ultrassonografia universal, então toda criança que nasce faz o exame. Nos Estados Unidos eles questionam o benefício disso, então não existe no mundo um consenso, infelizmente, de como tratar essa criança. Então é realmente a conduta de cada médico do que ele acha correto. Mesmo no tratamento, a gente segue os tratamentos por escolas. Então, por exemplo, Uhum, da Paulista é diferente da Santa Casa, que é diferente da HC, que é que eu fiz. Então, exato, eu sigo sempre a do exato. HC, porque é onde eu estudei, é onde eu tenho mais evidências, né? Eu ajudei a organizar o livro, estruturar, né, os protocolos. Então, a gente fala 6 a 8 semanas de PAB, lógico, se não melhorou em 8 semanas, eu vou prolongar. Mas geralmente é isso, 6 semanas está bom, às vezes precisa prolongar para 8. E a gente não faz desmame lá, a gente não usa horte, a gente não faz... Chegou no 1, seja um A ou um B, a gente tira. Então esse é o Uhum. protocolo de lá. E aí o que eu faço sempre é um segmento cerrado. Então tirei o ultrassom em um mês para ver se continua estável, se melhorou. Geralmente eles têm ido para um A, mesmo quando eu tiro no 1B. Então tem dado certo. E até agora ninguém regrediu. Graças a Deus. Ainda bem.
E Nesses o... 20 anos que eu faço ultrassom, eu tenho 8 crianças só. Eu acho pouco até. Né? 8 crianças assim, de já estar tratado e de voltar e de regredir depois de tratado, né? Agora, crianças que estavam entre um A, um B e 2A com instabilidade e que pioraram depois e que no futuro apresentaram outras coisas, aí a gente tem mais crianças. então, a gente tem várias coisas aí falando para os adolescentes mesmo. Eu vou te dizer que eu fiquei meio assustado até com os adolescentes que eu estava lendo esses dias. Eles falam de uma displasia, uma diferença pequena lá no ângulo, centro-borda, né? Uma coisa bem específica nossa. Mas aí falando de tratar com uma acetabuloplastia que chama de GANS, que é um negócio gigantesco, uma cirurgia enorme, super difícil e tal. Uma coisa que eles estão estudando lá nos Estados Unidos. Então, me deixou relativamente surpreso, assim, né? Um negócio bem intenso, né? Mas isso, estamos vendo, inclusive os 2A, que é o que você falou, dos que não tratados, a gente vai saber isso só nas próximas décadas, né? Porque Aham, a gente está é vendo isso agora, exatamente. 2A mais, 2A menos, né? É exatamente. E seria até legal Então, você trazer um pouco desse contexto 2A mais e 2A menos, porque, por exemplo, eu tenho a impressão que isso, pelo menos aqui no Brasil, é um negócio dos últimos anos para cá. Pelo menos eu aham. não. Entre o tempo que eu entrei na residência e que eu saí, mantinha sempre esse negócio de só A, 2A, ninguém subdividia. Né? Então, na verdade, o 2 a mais e o 2 a menos, eu costumo falar que na medicina não é matemática, né? Mas o GRAF, ele precisava de números para classificar isso, e precisa, né? A gente tem uma coisa mais objetiva, inclusive o GRAF, por isso que dá tão certo. Só para fazer uma ressalva, que eu sou apaixonada mesmo pelo GRAF, porque ele levou 20 anos, né, fazendo um estudo, assim, ele fez 10 anos de estudo fazendo 20 mil natimortos. Então, é um trabalho muito sério, um trabalho muito decente, um trabalho de muito cuidado, de muito zelo. Então, não tem como não admirar um pesquisador desse, né? Que leva 10 anos pesquisando quadril infantil, fazendo 20 mil natimortos, então abrindo 20 mil natimortos para estudar os quadris dessas crianças. Então, é um trabalho de muita seriedade, um trabalho de muita decência. E por isso também é um dos motivos que eu sou seguidora do GRAF. Como pesquisadora, eu acho assim um trabalho de respeito, um trabalho sério. Você tem que valorizar, porque a gente sabe o trabalho que dá fazer trabalho, né? Então eu tenho um respeito gigantesco pelo GRAF. E essa questão do 2 a mais e 2 a menos, vou explicar assim para que se entenda o que isso significa. O 2 a mais, o 2 a menos, vamos dizer, uma criança que tem, por exemplo, 2 meses, com um ângulo que aparece num sonômetro que foi criado por Graf. O Graf criou um sonômetro com algumas linhas e algumas informações. Então, tem o ângulo alfa, o ângulo beta e a idade da criança, nesse sonômetro. Então, nesse sonômetro, o que é que acontece? Uma criança com 2 meses, que tem um ângulo de uma criança com a idade menor que a idade dela, nós chamamos de 2 a menos. Uma criança de 1 mês e meio e que tem um ângulo alfa maior do que o ângulo da idade dela, nós chamamos de 2 a mais. Como a gente faz exame em crianças mais novas, essas crianças de 2A que persiste, elas já estão um pouquinho mais velhas, geralmente elas estão no 2 a menos, dificilmente vai para o 2 a mais. Algumas pessoas colocam, inclusive, uma tabela, né? Então, se tiver acima do ângulo tal, é 2 a mais, é 2 a menos. Para mim não é assim que funciona, para mim não é assim matemática dessa coisa exata. Então, eu olho muito a anatomia do quadril e costumo pedir isso aos residentes. Antes de vocês começarem a traçar as retas, olhem a anatomia, porque o quadril já te fala qual é a classificação dele. Né? Então, se você vê que o quadril está insuficiente para segurar aquela cabeça do fêmur, que aquele acetábulo não é suficiente para manter a cabeça do fêmur locada, como que você pode ter dúvida que esse quadril esteja displásico? Como que você pode falar que esse quadril é um B? Né? Só porque você traçou a reta e deu um ângulo de 60 graus ou um ângulo beta maior que 55. Então, muitas vezes a gente vê um ângulo alfa baixo e um ângulo beta também baixo. Quer dizer, não pode, é uma cavidade que cabe uma bola ali dentro. Então, matematicamente, você não consegue diminuir o ângulo alfa e diminuir o ângulo beta, porque senão você empurra a bola para onde? Né? Então, eu sempre falo, anatomia para mim é o que diz tudo. Então, antes de eu classificar o quadril, eu sempre analiso toda a anatomia do quadril. Depois, tanto que eu mando uma foto para vocês, a primeira foto do meu exame é a foto do quadril sem medida. Né? Não sei se você já reparou isso, mas eu mando a foto para o ortopedista, uma foto sem medida.
para que vocês possam fazer a medida ou avaliar a anatomia do quadril, o que for. Porque a primeira coisa que eu faço no exame é avaliar a anatomia. Né? Isso que Geralmente é o 2 a mais e 2 a menos. eu dou uma olhadinha na anatomia mesmo, essa ideia. Eu dou uma olhadinha nessa É, primeira imagem exatamente. e aí vou para os ângulos. Exatamente. Muito legal. Perguntaram aqui, só para a gente comentar que é uma mãe super preocupada, de um 2C, né? Só para dizer que eu falei isso há pouco, mas às vezes acabou passando um pouco batido, mas o 2C, 2D, 3 e 4 são aqueles que a gente sempre trata. Então, vai fazer o tratamento com suspensório. A conduta que eu tomo é do HC, que é 6 a 8 semanas de suspensório, e geralmente dá certo. Fazendo os ultrassons aí no meio do caminho. Eu vejo que tem alguns médicos que mesmo quadril 2D, às vezes eles esperam, eles olham a anatomia, talvez pela anatomia eles decidam esperar um pouco. Não sei, né, qual é a conduta de cada um tem uma conduta diferente. Isso muda por É mais pela escola. experiência que tem. E o que eu vejo é que mesmo os que evoluem espontaneamente, no final, o acetábulo fica arredondado. Nós temos catalogados inúmeras crianças, tanto 2A quanto 2D, que evolui espontaneamente, evolui espontaneamente, evolui. De verdade, evolui. Mas a gente vê que no final eu tenho classificado um quadril 1A, mas eu coloco que o rebordo está arredondado, porque o rebordo tem ficado arredondado. Ele não faz aquele rebordo angulado do quadril maduro. Não faz. Por isso que eu falei, eu sempre fico com o coração na mão de não tratar esses casos, né? Então eu sigo o protocolo de lá, que era isso mesmo. Era 2C em diante, mas varia de escola para escola, exatamente. E só queria comentar com você, a paixão que você tem pelo grafo é a mesma coisa que eu tenho pelo Ponsete, que foi a mesma coisa. 20 anos estudando pé torto, fez um trabalho maravilhoso e um negócio inacreditável que ele faz com o pé torto. Bom, vamos lá, de sequências aqui. É uma discussão interessante que era achados ultrassom que podem direcionar para recidivas. A gente comentou algumas coisinhas, né? Você diz que já tem algumas coisas antigas, de alguns estudos já comentaram, né? Então, o ultrassom de quadril é a minha paixão, né? Tese de mestrado e doutorado. Então, eu sou apaixonada por quadril infantil e uma das coisas que eu venho estudando já há mais de 8 anos também são esses achados, né? Então, o que eu tenho, Nordon, na verdade, é da minha experiência, né? Desses 10 anos fazendo, que nós estamos catalogando agora todos, para que tenha uma publicação decente. E o que faz é isso. Desses 20 anos que eu faço ultrassom, só tenho 8 casos que saíram depois de tratado, mas tem alguns que teve um quadril 2A, ou um quadril 1B, e que depois subluxaram. Então, o que acontece com essas crianças? E eu tenho buscado as imagens de ultrassom para ver o que elas têm em comum. E nós temos encontrado algumas coisas, temos catalogado, mas infelizmente agora, neste momento que eu posso te falar, são de trabalhos que têm publicados, né? Porque só para a gente, só pode falar para comprovar, é o que eu falo para os pais, né? Sim. Como, por exemplo, a gente vê que a criança que fica muito tempo no colo durante o tratamento vai muito lento, atrasa muito o tratamento. Mas enquanto a gente não publicar isso, não provar isso em números de que de fato isso interfere, a gente não pode falar para eles que não é proibido. E eu costumo até falar isso, não é proibido, evita só, né? Para que as coisas dê certo, para que tudo funcione bem. Então, a mesma coisa são esses achados ultrassonográficos de mau prognóstico. Uma das coisas que eu acredito que no futuro a gente vai chegar a essa conclusão é esse rebordo arredondado, sabe? Por que ele não fica angulado? Né? Por que motivo? Se um quadril normal, o rebordo é arredondado. Se a criança que é tratada com Pavlik, o quadril fica arredondado, por que que aquela criança que evoluiu espontaneamente, por exemplo, ou outras crianças que fizeram tratamento com Pavlik, não ficaram com o quadril angulado? Né? O que levou a isso? Então, eu acredito que é nessa linha que a gente vai acabar descobrindo algumas coisas que já, pela ultrassom, eu posso falar se tem ou não um prognóstico ruim. Mas isso é para o futuro. Isso do segurar a criança, os pais me perguntam muito, porque eles passam com você e você sempre comenta, eles ficam com um pouco de medo de segurar a criança. Aí eu falo, gente, mas também, bom senso, né? Porque assim, você vai precisar do filho, porque ele vai chorar, ele vai precisar dar de mamar, então não é para você deixar ele o dia inteiro no bercinho Eu esquecido. falo isso, eu falo, não é proibido pegar no colo. E essa relação de pai e mãe, de pegar, gente, eu tenho um filho, eu falo para elas, eu entendo vocês perfeitamente. Eu adorava ficar com meus filhos no colo, sabe? De dar mamar. São momentos de prazer com os filhos e necessários para o pai e para os filhos, né? Para os dois.
Então, eu falo isso para eles, não é proibido pegar no colo, só evitar. Porque Isso. eu, por exemplo, adorava, quando eu chegava em casa do trabalho, principalmente, ficar com eles no colo o dia inteiro. Eu adorava ter essa oportunidade de ficar assim grudada. Então, eu acredito que os pais também. E quando tem uma displasia ou que tem alguma coisa, os pais se sentem com mais obrigação ainda, Uhum. né, de ficar com eles no colo, achando que tem que dar mais amor porque nasceu com aquela displasia. E, na verdade, a criança está adorando aquele suspensório, porque dentro da barriga ele ficava paradinho também, ele ficava Uhum. preso, ele ficava quietinho, ele não ficava mexendo a perna, esticando. Eu costumo falar para os pais, imagina que o fisiológico dele é aquilo, né? Aquele suspensório para criança é fisiológico. Eu tenho um relato de algumas pacientes, inclusive uma carioca que eu nunca vou esquecer dela, que quando tirou o suspensório no final do tratamento da criança, do filho dela, que tirou o suspensório, ela tinha que pôr para ele dormir, porque ele não conseguia dormir. Entendeu? Porque ele se assustava à noite, porque ele estava acostumado a ficar ali presinho, porque no útero ele já estava assim. Né? Então, quando a gente coloca o suspensório, é um aconchego para ele. Mas quando as crianças nascem, os pais querem que a criança já venha com o diploma debaixo do braço, para eles nem mandarem estudar. Aí chega alguém e fala, ah, tem displasia e não pega no colo, faça-me o favor, né? Então, é isso. Ninguém quer que tenha nada. Ele quer que nasça Sim. normal e vai ser sempre assim. Isso é interessante que você falou de acalmar, porque assim, nesse primeiro mês eles têm o que a gente chama de esterogestação. Então ele acha que ele ainda está no útero, mas ele está fora. E é interessante que os bebês que a gente trata bem nesse comecinho, assim, depois desse primeiro mês, vão muito mais tranquilos do que os bebês que a gente tem que Sim, colocar com 3, 4 meses, sabe? É sim, bem interessante que é exato. bem isso. Eles ficam bem tranquilos. Um ou outro, É. só que às vezes eu começo na semana do salto de desenvolvimento, sabe? Eles estão Aham. meio, meio virados no giraia, mas fora isso, eles vão É, bem. e você percebe que, assim, se os pais estão tranquilos, as crianças costumam se adaptar melhor ao suspensório. Eu entendo perfeitamente aquela coisa, é um aparelho numa criança que acabou de nascer, entendo todas as aflições dos avós, de tudo. E, assim, mas eu só gosto de estar sempre falando para que eles acolham essa criança e essa displasia, né? Que na hora que aceitou que tem a displasia, que aceitou que precisa tratar, tá tudo resolvido. É isso aí. Vamos lá, então. Recidivas falamos. Até quando fazer o ultrassom na displasia? Até que idade dá pra gente fazer ultrassom? Isso me perguntaram Então, também. na verdade, não é uma idade cronológica. O que Uhum. me limita a fazer a ultrassonografia do quadril para o diagnóstico da displasia é a ossificação da cabeça do fêmur. Porque das estruturas que eu utilizo para traçar a reta do graf é o rebordo ósseo inferior do ilíaco. Então, quando tem a ossificação da cabeça do fêmur, ela cobre esse rebordo. Então, cobrir o rebordo, eu perco o parâmetro, eu perco o ponto de referência, então eu não consigo traçar as retas. E por isso que eu não consigo fazer o método de graf. O de Hark Uhum. também fica difícil porque teve a ossificação da cabeça do fêmur e cobre. A distância pulpo-femoral também. Então, até o Morim, né, que é um método melhor e que agora na revisão sistemática a gente tem visto que é o melhor em relação ao graf, é o que tem uma sensibilidade melhor, é o do Morim. Então, todos esses com a ossificação da cabeça do fêmur, ele impede. Então, não existe uma idade cronológica. O que a gente sabe é que as crianças começam a ossificar em torno do segundo mês, as meninas e os meninos do quarto mês, né? Mas que é variado também. Tem crianças que ossificam um pouco depois e outras um pouco antes. E que nesse início da ossificação, na verdade, não faz nenhuma diferença. A gente consegue ver bem. Só depois que ela ossifica, que toma aquela forma de meia-lua e que faz uma sombra no quadril, é que daí a gente não consegue mais fazer ultrassom. Mas eu tenho alguns pacientes que eu dei diagnóstico de quadril luxado já com mais de 1 ano de idade, com ultrassom, Uhum. né? Então, pode fazer a qualquer momento, desde que tenha essas estruturas todas que eu consiga visualizar. É, e é legal que isso já entra na pergunta de que mandaram para mim, perguntando sobre esse atraso da ossificação na cabeça do fêmur. Então, Então, o estímulo da cabeça do fêmur no fundo da cavidade acetabular é que faz o acetábulo crescer em profundidade. E esse estímulo e esse contato deles também ajuda, né, na ossificação. O que a gente tem na literatura é que a falta da ossificação numa criança mais velha pode ter relação com a displasia. Então, quando a criança teve a displasia que vocês trataram e que faz o raio-x e não tem núcleo de ossificação, eu vejo que vocês pedem um novo ultrassom, né? Até uhum. para ver essa relação do acetábulo com a cabeça do fêmur. Mas é só isso, né, que a gente tem, que tem a relação da ossificação da cabeça do fêmur com a displasia. Pois é, eu já tentei até procurar e fiquei um pouco perdido desses casos, assim, porque falar, Uhum. pode começar na displasia, pode começar a ossificar com 6, 8 meses. Uhum.
Mas também, assim, não tem um limite bem definido pra gente. Não fala, viu, agora você achou assim, faz isso. A gente fica meio vendido mesmo nesses casos. Que, na verdade, o que eu vejo é isso. O que eu vejo como ultrassonografista é que quando o núcleo de ossificação ainda não apareceu, quando vocês fazem aquele controle do raio-x com 7 a 8 meses de vida, vocês pedem uma nova ultrassom, que é para exatamente a gente ver se tem alguma displasia ainda. Isso. Vamos lá, então. Ah, agora essa pergunta é legal. Que mandaram, inclusive, aqui nas perguntas. Devemos fazer ultrassom em todo mundo ou não? O screening universal. Então, o meu sonho, Nordon, o meu sonho é que toda criança, quando nascer no Brasil, ela tenha direito a fazer ultrassonografia, assim como é feito em alguns países da Europa. Eu acho que o teste do pezinho ele é feito para patologias que têm 0,004%, né, de Uhum. prevalência. Aqui no Brasil, a gente fala que é a prevalência da displasia em alguns trabalhos de 1%. Né? Nós fizemos um trabalho na Vila Nova Cachoeirinha que chegou a 5%, a nossa prevalência, fazendo em todas as crianças que nasceram lá, naquele período. Então, no Brasil, a gente não tem um estudo de prevalência feito, né, que tenha da população inteira, porque a gente sabe que essa miscigenação que tem no Brasil, essa área, né, é muito grande a área do Brasil. Então, o que tem no Nordeste é diferente do que tem no Sul e no Sudeste. Então, a gente tem a consciência de que a prevalência não deve ser idêntica, né? Até pelos fatores que influenciam, né? Se tem herança genética, né? Tudo isso no Sul, no Sudeste, no Nordeste, eu tenho certeza que vai ter diferença de prevalência de uma região para outra. Uhum. Mas eu acho que o que mais barra em termos de ser obrigatório, como uma lei, como um teste do pezinho, por exemplo, o teste do quadrilzinho, então o que a gente não consegue, porque no Brasil, infelizmente, nós não temos, né, profissional no Brasil inteiro e nós não temos aparelho de ultrassom no Brasil inteiro. Então existe no interior do norte que provavelmente eles não têm acesso nem a um raio-x, né, que é o mínimo que deveria ter para a criança para fazer um diagnóstico de displasia, tampouco com ultrassonografia com ultrassonografista. Então, o meu sonho é que toda criança que nascesse fizesse, mas isso é questionável também, né? A escola americana, eles acham que o custo-benefício não justifica, que o que deveria fazer mesmo seriam só as crianças com fatores de risco, É, mas não o essa. screening universal. E que é o que Eu, é feito hoje no Brasil, né? As crianças com fatores de risco, os médicos solicitam. O que mais acontece ou é, o que menos. acontece é mais ou menos, verdade, Bem mais ou menos. Eu verdade. vou te dizer que quando eu saí da residência, eu pensava nisso. Ah, só os que tem fator de risco. E depois eu fui gradativamente percebendo a importância do universal. E só para Uhum. contextualizar, né? Tem um estudo de Israel mostrando isso, incidência de 5% quando você faz screening universal. Na Suécia eles fazem e tem assim, praticamente zero de displasia tardia. E por outro lado, no Reino Unido, que tem tipo um SUS, eles fazem só para fator de risco. O fator de risco deles é basicamente pélvico, pouco líquido, Mas o história Reino Unido familiar. hoje já está fazendo praticamente universal, viu? Isso, então, eles mudaram justamente por causa disso. Eles Mudaram viram que era exatamente. isso e que não estava funcionando. Que era a mesma coisa que Exatamente, você mudaram. fazer aleatoriamente. Eu estou Então, vendo, Nordon, que assim, tem muita gente na sua live, tem muita gente no meu Instagram, né? Tem algumas pessoas no seu Instagram e tem muita gente aqui no meu Instagram. E eu vi passar uma pergunta aqui que eu acho muito interessante falar, você me desculpe interromper, que é falando do Ortolane. Alguém perguntou, não, desculpa, eu não consegui ver, eu ia se o justamente falar Ortolane isso. não serve, se o Ortolane não serve para nada. Na verdade, não. O Ortolane é um teste muito bom. O Ortolane, ele é muito bom para o quadril luxado. Isso. Para o quadril displásico, é o teste de Barlow, né, na verdade, a manobra de Barlow, que a gente faz para o quadril displásico. O que é obrigatório, na verdade, é só no sul, que é obrigatório fazer o Ortolane. Aqui nós nem temos, por lei, obrigatoriedade de fazer o Ortolane na sala de parto. Mas é feito. É feito hoje, basicamente, em todo hospital. Na sala de parto se faz o Ortolane. Mas tem um trabalho publicado agora em 2017 pelo próprio GRAPH, foi feito também com um número grande de crianças. Eles compararam o Ortolane e a ultrassom e viram que 56% dessas crianças nascem sem sinal clínico. Ou Uhum. seja, o que antes a gente julgava que era um erro médico, que a criança nascia e o Ortolane dava negativo e não fazia ultrassom e não fazia absolutamente nada, nós vimos que não é um erro médico.
a criança nasce sem o sinal clínico. Por isso que eu acho a necessidade da ultrassom em todas as crianças, mesmo sem fator de risco. Porque o fator de risco, como ortolane positivo, na verdade, é uma coisa importante, né? O fator de risco, como ortolane, se dá negativo, a gente tira grande parte, né, das crianças desse ultrassom. Mas eu reconheço que é muito difícil a gente querer instituir isso no Brasil. Sim, eu sempre ensino para os residentes que eu não considero ele confiável, nem o ortolane, nem o baro, justamente pelo que você falou. E outra coisa que eu sempre pergunto, como que vocês fazem? Eles fazem assim, ó. Todo mundo faz isso. Porque Uhum. ensina. Oi? Voltei? Não sei quem do... Oi, Não, Nordo. que travou. Oi. Travou, foi, eu vi, fiquei te esperando. Então, Sim. e o pessoal aprende a fazer errado. Tem isso, ele não é muito confiável, então eu confio muito mais no ultrassom do que nesse exame. E ele tem É, isso, né? O pessoal às vezes confia cegamente nele, acha, não, veio. Uma pessoa fez e deu alterado, mas o meu deu normal, então, o meu deu normal, confio mais no meu. eu vejo muitas crianças chegarem para fazer exame com 6 meses e falar exatamente isso. Na Uhum, maternidade deu teste positivo, mas o pediatra falou que na mão dele não tinha, então falou que não precisava, que era para esperar 6 meses para fazer o exame. E na verdade a gente sabe que o período ouro de tratamento é até 3 meses de idade. Esse é o uhum, considerado período ouro para começar o tratamento. O ideal é iniciar antes de 6 semanas, certo? isso. Então, assim, para que tenha um resultado maravilhoso, fantástico. Então, eu sempre falo para os pediatras, teve uma suspeita, um diagnóstico de displasia, manda para o ortopedista. Deixa que o ortopedista assuma isso, Isso. né? Porque não é para o pediatra Porque assumir mesmo, não precisa ser deles, isso é nosso. não, e eu vejo que os pediatras hoje realmente eles não estão assumindo mesmo, eles estão mandando para vocês, o que é corretíssimo, eu acho, pelo menos é o meu ponto de vista. Né? Porque essa questão que não tem ainda nada definido, que não existe um protocolo definido falando que tem que fazer assim, que tem que tratar desse jeito, que o que você faz com 2A, com 2,5, então 2A mais, 2A menos. Gente, então vamos deixar com o especialista, né? Para que ele decida, para que ele examine, para que ele avalie todas essas informações que hoje eu vejo. Uma colega radiologista outro dia falou para mim, Giovana, eu vi o seu laudo de ultrassom de quadril, mas você põe tanta informação no quadril? Eu não faço desse jeito, eu só faço método de grafo. Não, eu também só faço método de grafo, mas depois de 20 anos fazendo, existem coisas que vai te mostrando, gente, esse quadril aqui não está legal, esse quadril aqui não está evoluindo bem. Então, deixa eu avisar para o ortopedista e daí a conduta é de vocês. Né? Eu estou falando o que eu estou vendo durante o exame. Uhum. O ultrassom ele é examinador dependente e ele é dinâmico. Né? Então, você vê muita coisa ali enquanto você está fazendo o exame. Mas eu só mando para você a imagem do que me interessa que você veja, ou a imagem que Uhum. eu consegui captar no momento do exame. Né? Então, muitas vezes você vê aquela imagem parada e você não consegue julgar, né, o que teve. Então, eu Sim. preciso te falar. Né? Eu preciso falar. Então, eu acho que a manobra de ortolânia, a manobra de Barlow, deu negativa. Se a criança tiver qualquer fator de risco, manda para ultrassom. Né? Se a criança não tem o fator de risco, mas alguém sentiu ortolane, considera, né? Sim. Manda fazer ultrassom, porque é um exame que tem um baixo custo, é um exame que não tem irradiação nenhuma, não precisa de sedação, um exame que dura 4 minutos, basicamente. Então, não tem. O desconforto para a criança é mínimo, na verdade. Né? E quanto menorzinho, menos desconforto ainda. Eles chegam lá, às vezes, dormindo e saem dormindo. Né? Quando a criança é maior, não. Eles já entendem perfeitamente o que eles querem e já mandam o recado deles, né? Então, eu vou responder uma coisa que perguntaram bastante aqui, que é a diferença de displasia e luxação. Então, para vocês entenderem, ó, imagina que estaria encaixadinho, ó, Edu, aqui é o quadril e aqui é a cabeça do Edu, fêmur. avisa aí, Então, a displasia seria como se essa curvinha aqui do acetábulo não fosse uma curvinha, fosse uma rampinha. botar aqui. E aí nessa rampinha, o quadril consegue sair. Então, ó, isso aqui é um quadril luxado, fora do lugar, né? E a curvinha mal feita é o quadril displásico, é tipo uma rampinha. Então, esse é um jeito bem simples de entender. Ele pode ser, né, displásico, Uhum. subluxado e luxado, que é totalmente fora. Eu costumo fazer da outra forma, né? Como eu enxergo no ultrassom. Hum, Né? Na verdade, o acetábulo encaixa a cabeça do fêmur, certo? Então, quando ele vai ficando displásico, ele faz isso, ó.
ele abre aqui e aí ele desliza, É, o certo? seu é igual a ultrassom. É, exatamente como eu vejo no ultrassom. Então ele faz isso, né? O acetábulo ele vai ficando raso. Aqui embaixo, então, ó, que é essa borda, então ela fica rasa. O que ela deveria estar assim, ela vai fazendo Que legal. isso, Eu né? descrevo como eu vejo no Então, raio-x. é, Deixa eu ver, vamos lá. O que mais que nós temos aqui? Frouxidão ligamentar. A gente discutiu de frouxidão ligamentar no comecinho, né? Você quer fazer essa mais alguma frouxidão coisa? ligamentar é esse exame dinâmico que eu faço, né? Na verdade, às vezes ela tem uma frouxidão da cápsula e eu percebo que é diferente daquela instabilidade, porque o quadril ele não luxa, ele não subluxa, ele não sai do lugar. Mas quando eu faço o corte do grafo, que eu forço o quadril, que eu faço o Barlow, que eu faço o dinâmico mesmo do grafo nele, eu percebo que sai mais de 20% da cabeça do fêmur em relação ao que estava. Essa criança eu já considero instável e coloco para vocês também. Legal. Essa é a frouxidão. E, bom, temos uma última pergunta aqui que eles tinham mandado, que eu até queria falar, porque eu te contei dessa pergunta já, eu sabia como ia ser a sua resposta. A posição sentada de um bebê de 4 meses que está em tratamento para DDQ afeta alguma coisa? Então, uma criança que está em tratamento para DDQ não é nem para estar sentada, né? Então, ela não é para estar sentada. Mas quando a criança está sentada, que ela teve a displasia, que ela já foi tratada, já foi liberada pelo médico, que ela já está tratada, ela senta, na verdade, no osso da bacia, né? Ela não senta forçando o quadril, ela não força a saída da cabeça do fêmur do acetábulo. Na verdade, o quadril, ele é uma articulação de carga e suporta grande parte do peso corporal. Por isso a importância de que ele tenha um desenvolvimento adequado. Por isso a importância de que ele seja visto com respeito no momento em que ele está se desenvolvendo, né? Então, esse desenvolvimento dele, quando você coloca a criança em pé, você está fazendo mais mal do que você colocá-la sentada. Porque quando você põe uma criança de pé, que ainda não está pronta para estar de pé, que ainda não está com o quadril normal, você força, porque todo o peso do corpo dela vai para aquela articulação do quadril. Então, imagina que a cabeça e o abdômen é tão pesado que determina o peso do corpo da gente, que na ultrassom fetal, a gente calcula o peso da criança por isso, pela cabeça e pelo abdômen, né? Uhum. Então, é assim que a gente faz o cálculo aproximado, né, do peso da criança. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. O quadril é essa articulação, né? A articulação que suporta grande parte do peso desse corpo. Então, sentada do jeito que vocês colocam, não tem problema nenhum, né? Porque está sentada no ossinho da bacia e não vai ter problema. Agora, se puser de pé, aí sim. Contanto, não tem problema, contanto que esteja sem PAVIC, né? Com PAVIC não é Exatamente. para Se está sentar. em tratamento, para tudo, né? Está errado. Sentar não é para sentar. Ó, eles mandaram bastante uma pergunta aqui que é mais da minha praia. E como repetiram incessantemente essa pergunta, eu vou falar sobre a tenotomia. Então, a tenotomia a gente faz um cortezinho dos músculos adutores, são os que fecham a perna. A gente faz isso quando a gente está fazendo gesso, para ganhar um pouquinho de amplitude de movimento. Porque imagina que tem dificuldade de abrir e eu quero deixar a cabeça do fêmur numa posição em que ela não vai sair tão fácil. Então, na hora que eu faço o cortezinho dos tendões, eu ganho mais amplitude e aí eu tenho um intervalo maior que a gente chama de zona de segurança. E é mais seguro para esse quadril ficar no lugar dentro do gesso, que é um gesso que vai ficar aí alguns meses e a gente normalmente não troca. Se sair do lugar com o gesso colocado é uma desgraça. Então ele tem que ficar no lugar bom, né? E a gente tem que ficar conferindo com o passar do tempo, repetindo raio-x e tudo mais. Então é para isso que a gente faz a tenotomia. Certo? Tem mais alguma coisa para adicionar, Giovana, que você queira dizer? Não, acho que da displasia já tiveram perguntas maravilhosas. Eu não consegui, infelizmente, ler aqui no meu, porque eu falando contigo eu tenho que ficar prestando atenção no que a pessoa está falando. Sim. Então, eu não consegui ver, infelizmente, as perguntas que mandaram para o meu Instagram. Mas estamos aí à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode entrar no Instagram do Dr. Nordo e manda pergunta, que ele está aí mais ligado que eu. Eduardo, viu alguma pergunta aí interessante que você acha que precisa ser respondida? Doutora, tem um monte de pergunta aqui, mas assim, acho que a maioria foi respondida. Já foi respondida a maioria? Acho que sim. Eu fui pegando isso que me chamaram mais atenção aí. Lógico, tem umas perguntas específicas de pacientes que não dá para a gente ficar discutindo os casos aqui na live. Mas como a Giovana falou, podem mandar para mim. Eu sempre abro caixinha de perguntas, né? Mas podem mandar, fiquem à vontade.
eu vou respondendo na medida do possível. Aham. Então, o que tem de ultrassom, assim, eu me lembro que você falou que alguém queria saber como saber que um exame foi bem feito ou não. Infelizmente, só sabe se o exame foi bem feito ou não o médico que tenha conhecimento desse ultrassom, que tenha conhecimento da anatomia ultrassonográfica, que o difícil de você ver a ultrassom é porque você não está acostumado a enxergar em 3D todos os dias tudo, né? Então, quando você olha para o ultrassom, você tem que saber interpretar aquela imagem. Então, eu gosto muito disso. Nós temos um curso aqui que eu dou de ultrassonografia do quadril para ortopedista e pediatra. E esse curso é fantástico por isso, porque as pessoas saem falando, nossa, Giovana, agora eu enxergo um quadril. E eu Uhum. fico muito feliz quando eu vejo isso, né? Teve um fellow de um ortopedista que veio da Argentina e que ela falou para mim, doutora, agora, só agora eu consigo enxergar um quadril de fato. Então, ela conseguiu entender a ultrassom do quadril. E é isso, porque anatomia vocês sabem muito, mas é só enxergar esse 3D que é a dificuldade do ortopedista, né? Porque Uhum. anatomia vocês sabem muito. Então, na hora que você começa a enxergar, você começa a aprender a ver isso, você consegue ver que aquele exame foi adequado ou não. E você sabe que a dificuldade para a gente é porque, na verdade, a ortopedia pediátrica é um negócio muito restrito. Então, Uhum. poucos lugares têm a especialidade e geralmente os residentes passam muito pouco. Então, tem alguns que eles nem passam, nunca nem viram, e aí aprendem de orelhada, ultrassom, sabe, não fazem a menor ideia. Eles, vou decorar a tabelinha, e depende totalmente do laudo que o ultrassonografista manda. E eu já falei, Uhum. já mostrei para você algumas vezes, né? A imagem dizia Sim, uma coisa, o laudo dizia outra e a sim. tabela dizia outra. Então, tinha E três coisas diferentes. eu dei uma aula no Congresso Brasileiro de Radiologia, que eles me pediram para dar uma aula. O nome da aula foi Armadilhas do Ultrassom no Quadril. E as imagens que eu tenho não são tão boas assim para dar aula, porque é foto da foto, né? Na verdade, eu Uhum. tiro foto das imagens do ultrassom, mas o Graf publicou um trabalho também agora, em 2017, que ele fala isso, né? Quais são os erros mais comuns do radiologista. E o erro que ele considera mais importante e mais comum é o desconhecimento da anatomia. E o segundo erro é o desconhecimento dos pontos de referência. Porque hoje eu vejo que muita gente sabe fazer o corte, o que eles não sabem é reconhecer os pontos de referência para traçar as retas. Uhum. Então, às vezes é um quadril displásico, eles reconhecem que está displásico, mas tem medo de falar que está displásico, e aí eles traçam a reta porque não sabem onde que traça. Então, no quadril displásico é diferente do quadril normal. Então, enquanto o quadril é normal, você traça a reta, está tudo ok. E no quadril displásico, que você tem que utilizar pontos de referência diferentes, para onde que você vai? Precisa conhecer. Uhum. Né? Então é isso, é conhecer a anatomia e conhecer os pontos de referência, que é o método mesmo, tá tudo excelente. Legal, muito bom. Perguntaram aqui sobre se eu vou deixar a live salva. Vou deixar, fiquem tranquilos. Inclusive, vou Que subir bom. para o meu canal no YouTube também, porque o pessoal pediu, então vai estar lá. O E canal do depois, YouTube se puder, manda para mim também, para eu colocar aqui. mando sim. O canal do YouTube é o Porquê Doutor, que é o meu. Tá começando aí. Mas Uhum. tá, vai estar lá a live salva, tanto lá quanto aqui no Instagram. Deixa eu só ver aqui, mandaram uma caixinha de perguntas aqui. Como eu disse, algumas coisas bem específicas que vale a gente responder depois. Então, o pessoal que mandou aí pode me mandar depois que eu respondo com calma, tá bom? É... Isso aí, Giovana. Quer falar mais alguma coisa ou podemos A única coisa que eu queria aproveitar essa live, essa oportunidade que você deu para eu falar de displasia do quadril que eu amo, né? Quadril infantil que é a minha paixão, é falar para as mães que hoje eu acredito que a cabecinha delas vão ficar aquele turbilhão. Minha filha nasceu e ninguém fez ultrassom. E aí agora? Né? E aí agora tá tudo ok, tá tudo bem, tá tudo certo. O que a gente quer é que vocês fiquem atentas. Então, as crianças que são, é sexo feminino, primeira filha, né? Nascimento, ter a gestação, estar sentada durante a gestação. Estar atento quando vocês estão gestantes, que fala que a criança está sentada e no final da gestação ela virou. Então, quando nasce no hospital, não tem como o pediatra saber que aquela criança estava pélvica, que Uhum. ela vai nascer cefálica. Então, fiquem atentos para avisar aos pediatras que a sua filha estava sentada até aquele momento, porque essa displasia vem acontecendo ao longo do desenvolvimento do quadril. Então, durante a gestação, essa criança ficou com a cabeça do fêmur fora do lugar, e por isso o acetábulo ficou raso. Então, façam isso, informem ao médico de vocês, informem ao pediatra,
no momento que a sua filha estava sentada durante toda a gestação. E aquela criança que estava de cabecinha para baixo o tempo inteiro, e no final da gestação ela virou. O final da gestação é o período mais complicado. Então, não pense que, porque ela só de bumbum bebê também. Uhum. Né? Então, tem história familiar. Muitas vezes vocês não conhecem a história familiar da displasia, mas eu sempre pergunto: tem alguém que tem problema no quadril? Um avô, um pai, um tio? Alguém que tem problema no quadril? Porque às vezes a artrose precoce, hoje a gente considera que é uma displasia não tratada Uhum. precocemente. Então, muitas vezes não foi dado nem o diagnóstico da displasia naquele familiar e ele teve uma artrose com 40 anos de idade. Então, esses pacientes eu considero história familiar, né? E quando tem patologia ortopédica, né? Qualquer patologia ortopédica, pé torto, deve fazer ultrassom de quadril. Algum problema na coluna, tem que fazer ultrassom do quadril. Então, são essas as coisas que vocês precisam ficar atentos, orientar os amigos e até dos filhos de vocês. Os que são maiores que 3 meses hoje, falar, ah, adianta ainda tratar? Sim, adianta. Né? A gente fala, ah, perdi tempo, perdeu, mas ok, vamos para frente. A criança tem 7 meses e você acha que ela pode ter alguma coisa, leve para o ortopedista pediátrico. Né? Não está perdido. É que a criança, quando a gente faz o diagnóstico até 3 meses de idade, que ela é tratada até os 3 meses, que a gente considera período ouro, essa criança tem 100% de cura. Né? Então, ela Uhum. fica como se ela tivesse nascido normal. Existem algumas crianças que têm uma displasia patológica, que tem uma outra evolução. Tem crianças que têm uma displasia e que esse lábio não estava invertido e que a cabeça do fêmur estava em cima e que tem uma outra evolução. Existem, mas a gente consegue tratar quando ela é novinho, o médico mesmo que precise intervir, que precise operar, que precise pôr o gesso, a gente vai resolver esse quadril. E mais tarde é mais difícil, mas não dê como perdido. Não ache que porque sua filha tem 7 meses, então não preciso mais ver. Precisa sim. Se você acha que ela tem um desses fatores de risco, procure o médico, procure o ortopedista pediátrico, peça ao seu pediatra a solicitação e vão fazer esse controle, porque ainda dá tempo sim, tá? Estamos à disposição sempre, sempre. O meu Instagram agora vocês já conhecem, né? Giovana B. Mota. Então, eu estou à disposição de vocês, podem mandar direct, o Dr. Nordon também tem esse canal dele do YouTube, né? E estou aqui para vocês. Né? É isso Inclusive, aí. na minha tese, o meu agradecimento foi exatamente para os pais dessas crianças, que foi quem me ensinou muito, muito, muito. Eu aprendi muito com os ortopedistas e com os familiares, conversando com os pais, vendo o que era o dia a dia deles. E os ortopedistas foi quem me ensinou muito de ultrassom e muito de quadril. Sou muito grata a todos vocês. Muito obrigada. Legal, muito bom. Foi muito legal, Giovana. O pessoal aqui tá adorando, curtindo muito, Que mandando bom, várias que bom, palmas e tudo mais. E é isso aí, que gente. bom. Infelizmente, eu vou ter que encerrar, mas foi um prazer. E, bom, fica o convite para a gente fazer isso de novo no futuro. Com certeza, estou à disposição, Nordon. Isso aí, gente. Até mais então. Um forte abraço para todo mundo aí. Fiquem de olho que eu vou deixar salvo, sim. Fiquem tranquilos. Vai estar aqui no canal. Se tiverem dúvidas, podem mandar pergunta que eu vou respondendo assim que possível, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, 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 Giovana. gente. Muito Tchau. obrigado. Tchau, Nordon. Tchau, pessoal. Obrigada a vocês.